Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim? Oi. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Diego Canabarro, da assessoria do comitê. Me deram a tarefa de substituir o coordenador do comitê, o Max, que faria essa introdução, para apresentar o Bruno para vocês. Vocês já devem ter lido a biografia do Bruno, mas hoje ele dirige a unidade internacional responsável pela proteção de fluxos de dados na União Europeia, dentro da Diretoria-Geral de Políticas Públicas relacionadas à justiça, proteção e direitos do consumidor e igualdade de gênero da União Europeia. Ele foi o líder da delegação da Comissão Europeia que, nos processos comunitários que resultaram na atualização do arcabouço de proteção de dados pessoais no âmbito da União, trabalhou em conjunto com o Parlamento e com o Conselho Europeu na definição do novo regulamento de proteção de dados pessoais da União Europeia. O Bruno ele é o grande líder das negociações com outros países que têm organizado a dinâmica de fluxo de dados transfronteiriços entre os países da União Europeia e outros. Os mais notáveis são os casos dos Estados Unidos e do Japão. E ele tem uma longa trajetória jurídica, mas também com formação em ciência política. Pensei que é bom, de vez em quando, Bruno, ouvir isso, porque pensei que eu fosse um dos poucos loucos que tivesse estudado essas duas áreas. E na prática, ele tem uma extensiva produção intelectual em torno do tema de proteção de dados pessoais na União Europeia. Esse primeiro keynote ele poderia ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil e todas as dinâmicas que vêm acontecendo nos últimos meses em relação à finalização da tramitação, como vocês viram no painel que acabou de acontecer. Mas a Comissão de Programa do Seminário optou por tratar do tema do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, em primeiro lugar, porque ele tem sido, todo o arcabouço de proteção de dados pessoais da União Europeia tem sido o grande arcabouço para o qual todos os demais países têm se referido na hora de pensar na sua proteção em nível local. E, ao mesmo tempo, porque vocês todos devem ter lido a repercussão da adoção da GDPR na imprensa, e vocês devem estar bastante cientes das grandes questões que têm sido levantadas desde um ponto de vista técnico do funcionamento da internet, no nível do DNS, até coisas bastante abrangentes como os impactos da GDPR para o comércio internacional e outras coisas do gênero. Então, a gente convidou o Bruno para poder dar esse panorama geral a respeito do assunto. E, Bruno, a palavra contigo agora. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar a agradecer o convite do comitê. Estou muito honrado e feliz de estar aqui. O seminário não poderia ter acontecido no momento mais adequado. A gente sabe que o Brasil é o lugar para se estar nesse mês, nesta semana, né? Não estou exagerando, nós estamos em um momento muito histórico em termos de proteção de dados aqui e na Europa. Eu vou tentar focar a minha apresentação nessa convergência e no potencial de oportunidades trazido por essa convergência. É uma área em que já temos muita coisa em comum. Quero dizer, nós, Brasil e União Europeia, temos valores comuns, representados nas nossas constituições, e também oportunidades comuns, já ouvimos também falar sobre isso. O Brasil e a União Europeia querem, sim, aproveitar as oportunidades oferecidas pela economia digital. E, claro, que dados são muito importantes como um capacitador, um vetor fundamental de crescimento, inovação e comércio. A propósito, isso se reflete cada vez mais na cooperação entre a União Europeia e o Brasil. Desde cidades inteligentes, pesquisa, agricultura e ICT. Só para citar algumas das indústrias afetadas por esse movimento. E para liberar esse potencial da economia digital, também precisamos regras balanceadas, modernas, equilibradas, em relação ao que se pode fazer com os dados. É o que o cidadão quer aqui e na Europa e é também o que as corporações querem.
regras para esse jogo. E é interessante ver os vários objetivos e vários setores da sociedade brasileira, incluindo a sociedade de negócios. Todo mundo quer que a lei seja rapidamente colocada em prática. Essa que foi mencionada agora. Para nós também, eu liderei a delegação, como você mencionou, a delegação da comissão na negociação do GDPR. Eu adoraria ter um parlamento unânime, e vocês tiveram um voto unânime aqui, o que representa, ou isso mostra, como vocês responderam rapidamente às necessidades sentidas pela sociedade brasileira. Por fim, a União Europeia e o Brasil também enfrentam desafios comuns nessa área. Escândalos recentes, revelações políticas do Facebook, isso foi um sinal amarelo, né? Nos lembraram de por que é tão importante proteger a privacidade, não só no nível individual, mas também no nível da sociedade. A sociedade é imaginada de maneira mais ampla, né? Para garantir liberdades fundamentais. Em última instância, também para o funcionamento da democracia e da integridade de processos eleitorais. Temos eleições importantes acontecendo não só aqui no Brasil, mas também na União Europeia este ano. Ou seja, tem muita coisa em jogo do ponto de vista do ser humano e também como um imperativo democrático e também como é necessidade econômica. A confiança do consumidor na maneira como o dado é manipulado é fundamental. Sem isso, não haverá crescimento para uma economia motivada pelos dados. E isso está mais claro hoje do que jamais esteve. Num mundo em que é sempre caracterizado por incerteza e imprevisibilidade, é muito positivo e promissor que o Brasil e a União Europeia estejam cada vez mais desenvolvendo reações convergentes a esses desafios e oportunidades. O Brasil e a Europa também estão juntos com um número cada vez maior de países em outras partes do mundo. Por exemplo, o próximo painel vai falar da convergência cada vez mais universal desses temas. Com relação a alguns dos benefícios dessa convergência, eu quero comentar rapidamente alguns dos elementos fundamentais, eu diria, alguns dos elementos principais, alguns dos pilares, como foi citado aqui, da legislação moderna de proteção de dados, que equilibra respeito à privacidade com os direitos legítimos das empresas. E vou dizer alguma coisa também sobre a nossa experiência com relação a esses elementos no contexto do GDPR. Eu vou mencionar 5 elementos, pilares ou elementos. O primeiro deles, a necessidade. E a Bohama, que está aqui com a gente, você tem 7 pilares, ou seja, está crescendo o número de pilares ao longo do dia. Em primeiro lugar, a necessidade de uma legislação abrangente que se aplique de maneira ampla do que ter regras setoriais. Na época, ou numa época em que o dado é cada vez mais compartilhado em diferentes modelos de negócio, indústrias e também entre o setor público e privado, vamos pensar aí na área de saúde, pesquisa, cidades inteligentes, que são dominados por parcerias público-privadas, né? Numa época em que precisamos que os dados se movimentem, se desloquem entre diferentes setores e modelos de negócios, precisamos regras comuns para esse jogo. E qualquer processo legislativo, e vimos isso acontecer claramente na Europa durante a negociação do GDPR, sempre há algum tipo de demanda para regras especiais, regras específicas setoriais, exclusões específicas. Cada setor se acha específico, especial, que precisa de atenção e de regras especiais. Isso não faz sentido no mundo digital. Só uma estrutura horizontal, neutral, vai garantir um campo de jogo justo para todo mundo, em que os dados podem se deslocar e consiga-se garantir um nível mínimo e coerente de segurança aos indivíduos. Isso também é importante no nível internacional. Se a gente quer desenvolver cooperação, não só na esfera comercial, mas também na área regulatória, onde a gente também precisa dos dois lados, autoridades públicas
que estejam conformes, compliant com os princípios de proteção de dados. Bom, o primeiro elemento é uma estrutura abrangente. O segundo, mais do que silos regulatórios que criam custos e obstáculos ao deslocamento dos dados, a grande variedade de processamento que caracteriza a economia digital deve ser abordada através de ferramentas legais diferentes, ou através de bases legais diferentes, sobre as quais vamos nos apoiar para conseguir os dados processados. Esse é o segundo elemento. A gente precisa não só de consentimento, mas também, por exemplo, no caso de contratos ou para garantir os legítimos direitos de cada parte interessada. Tudo isso é importante aí nesse segundo pilar. Ou seja, a gente precisa ter aí uma mistura de diferentes arcabouços legais que estão presentes tanto no GDPR quanto na legislação brasileira que está aí às vésperas de ser aprovada. Isso já foi muito discutido dentro da negociação do GDPR. Na nossa experiência de que, se vocês conseguem acertar nesse equilíbrio legal, se essa mistura incluir uma série de ferramentas diversas, a gente consegue abordar uma série ampla de operações de processamento. Por exemplo, processamento no setor público para serviços públicos até processamento de dados no setor privado. Por exemplo, combate a fraudes. A gente consegue fazer isso sem necessidade de arcabouço legal específico para cada um desses, como eu chamei, de silos. Isso vai dar clareza para a lei, segurança, transparência para a lei, segurança e também confiança para os usuários. E também garante que a gente vai ter um campo justo para todos os participantes. Isso também vale para transferências internacionais. A GDPR e com uma lei adotada pelo Brasil, é altamente desejável e também possível combinar um alto nível de proteção de um lado com abertura para fluxos de dados internacionais de outro. De novo, duas ferramentas diferentes. De consenso, a cláusulas contratuais ou outras ferramentas. A lista é longa lá no GDPR e a lista aqui no Brasil é muito parecida, né, dessas transferências internacionais. É importante enfatizar isso. Os padrões altos da proteção podem contribuir, sim, com isso, na hora da troca de dados. Não são objetivos mutuamente exclusivos. Respeitar a privacidade é condição fundamental para fluxos comerciais de dados seguros e transparentes. O terceiro elemento, os indivíduos precisam ter controle sobre os seus dados, né? Isso está muito ligado com aquela dimensão de confiança que eu citei anteriormente. Isso exige que os indivíduos sejam informados do que acontece com os próprios dados, por que o dado está sendo processado e onde, incluindo os casos em que os dados podem ser roubados ou perdidos, acidentes podem acontecer e ter consequências graves, roubo de identidade, fraude, etc. Isso também exige que os indivíduos se beneficiem de uma série de direitos que possam ser exercidos. Esses direitos variam desde os mais tradicionais, inclusive aqueles que atacam desafios específicos da sociedade da informação, como, por exemplo, o direito do indivíduo de alterar os dados quando decisões importantes sobre eles são tomadas. Eles precisam estar informados da lógica de decisão subjacente e há que haver uma possibilidade de intervenção humana para que aquilo seja revisado e levado em consideração. É algo que um algoritmo talvez não tenha levado em consideração na sua programação. Não são obstáculos, como eu costumo ouvir, obstáculos à inteligência artificial ou outros desenvolvimentos importantes. É simplesmente a garantia de que esses desenvolvimentos levem a resultados mais justos, mais equânimes e para evitar discriminação. Ninguém aqui quer criar barreiras.
A gente quer empoderar indivíduos com as ferramentas que vão garantir ou tranquilizar esses indivíduos de que podem compartilhar dados de maneira tranquila, segura e transparente. Vale para todo mundo, Brasil, Europa e qualquer país. Qual é a primeira preocupação do indivíduo quando ele faz uma compra online? Segurança de dados e privacidade. É básico. O quarto elemento da minha lista, um sistema baseado em accountability, em responsabilização. Claro, também com a aplicação confiável, né? A necessidade, por exemplo, de notificação prévia, autorização prévia, que são coisas custosas e podem atrasar a entrega de serviços e produtos. Nesse contexto, de baixo para cima, ferramentas regulatórias como regras de conduta, esquemas de certificação podem ser introduzidas para ajudar as empresas a implementar políticas de proteção de dados. E também podem demonstrar esse nível de compliance com as agências regulatórias quando necessário. E nós vamos ver cada vez mais cooperação no nível internacional para desenvolver esses códigos de conduta, esses certificados de compliance, para ajudar as empresas a transitarem entre esses regimes diferenciados. Por fim, mas não menos importante, na União Europeia, assim como em outros países no mundo, a implementação, eficiência de regras de privacidade depende muito de supervisão de uma autoridade independente, uma autoridade dedicada à proteção de dados. É uma questão que está no coração das discussões atuais acontecendo no Brasil e é uma escolha que tem que ser feita. Eu não vou entrar nos detalhes locais aqui do Brasil. Eu só quero compartilhar com vocês a nossa experiência na Europa e por que acreditamos de que isso é uma parte fundamental de um regime de privacidade que funcione, por 2 ou 3 motivos. Em primeiro lugar, é importante para os cidadãos, para o bem dos cidadãos, garantir que eles tenham um ponto de contato acessível para reagir aos seus pedidos, reclamações, queixas, sem precisar passar por processos legais custosos e demorados. Isso é importante na área de privacidade, onde há muitas reclamações, queixas sobre rotinas que são básicas, pedestres, acesso a dados, por exemplo. E isso funcionaria bem nesse contexto, ter uma autoridade independente que pudesse atuar como intermediário entre indivíduos e negócios e ajudar com frequência a chegar a uma solução adequada fora do tribunal, fora do judicialismo. Isso é bom para todo mundo, para o indivíduo e para as empresas também. O segundo aspecto, que é muito benéfico para garantir certeza legal, quando a gente quer garantir compliance com a lei, as autoridades de proteção de dados, assim como tribunais que avaliam os casos individualmente, a autoridade pode garantir a aplicação coerente em todos os casos no país todo. Isto é importante porque evita a fragmentação na interpretação. As agências de proteção de dados, em geral, têm uma opção de ferramenta mais flexível quando nós pensamos nos tribunais. Usam recomendações, alertas, às vezes um pedido, uma liminar, ou também sanções, inclusive sanções financeiras, se forem aplicáveis e justificadas, como em alguns casos. Mas, vamos dizer, a variedade de ferramentas é muito maior para garantir realmente a aplicação, a proporcionalidade e lidar com estas circunstâncias em cada caso, muito mais amplo do que um tribunal teria à sua disposição. Em terceiro lugar, e talvez o elemento mais importante,
que agrega valor a essas agências é que a legislação de proteção de dados, por definição, tem que estar num certo nível de generalidade. E sempre há uma necessidade de mais orientação para garantir uma aplicação uniforme e também para adaptar a implementação das regras para um desenvolvimento rápido e tecnológico. É importante que a legislação seja neutra do ponto de vista tecnológico, mas nós estamos num mundo, principalmente nesta área, que se move rapidamente. E quando há uma lacuna entre a lei e a sua interpretação e aplicação, isso é um problema. Então, ter uma autoridade independente, que é parte da legitimidade e sempre atualizada, que desenvolve diretrizes, em vez de ter que abordar cada um dos casos, tem uma interpretação geral, garante, então, uma melhor adaptabilidade para as mudanças do ambiente como um todo. E é isso que nós vemos na União Europeia. No contexto da implementação do GDPR, as autoridades de proteção dos dados não se transformaram em máquinas de sanções muito apuradas. Na verdade, se eu posso dizer isso, eles colocaram a mão na massa, começaram a trabalhar com as partes interessadas na Europa e fora dela, e tinham diretrizes sobre os aspectos GDPR depois de consultas públicas. E esta é a abordagem, a cultura de supervisão que nós, na União Europeia e na Comissão Europeia, queremos promover sempre. A conformidade com as regras de proteção não vão acontecer de um dia para o outro. É um processo dinâmico e um diálogo com autoridades de proteção de dados bem equipados, bem preparados, transparentes, é parte deste processo. Então, a criação de uma agência com notoriedade é importante, é um investimento, mas nós acreditamos que é um dinheiro público bem gasto. Não ter esse tipo de agência bem preparada pode levar a riscos e custos de fragmentação de interpretação das regras, rigidez excessiva do sistema e aumento de custo de conformidade. Eu poderia continuar abordando este tema, inclusive dizendo como as leis modernas de privacidade podem contribuir à inovação, incentivam o desenvolvimento de segurança, de privacidade dos dados e melhoram a tecnologia. Mas vejam, senhoras e senhores, eu gostaria de, com isso, chegar às minhas conclusões. Na área de privacidade, assim como em outras áreas, nós podemos ter certeza de que não há uma solução única, um modelo para todas as necessidades. E cada país tem que desenhar e projetar o seu próprio sistema de proteção de dados, adaptado às suas necessidades, às suas condições políticas e tradições jurídicas. Mas o fato de o Brasil estar participando ativamente nesta tendência de convergência global é algo extremamente importante. Em primeiro lugar, eu acredito que isso é bom para o Brasil, para a proteção de seus cidadãos, ajudando as suas empresas a navegar entre os diferentes sistemas, reduzindo os custos de conformidade, favorecendo a integração do Brasil numa economia totalmente ditada por dados. Além disso, no momento em que há um aumento cada vez maior de padrões internacionais nesta área, um player global como o Brasil pode agir na liderança da América Latina e, além dela, na formatação de padrões dessa natureza. Nós sabemos que o Brasil está considerando se tornar um membro da Convenção 108 e, assim, espero que possa se tornar signatário em breve. O Brasil tem em várias áreas um papel realmente de muita liderança. Eu me lembro do Marco Civil da Internet. A voz do Brasil é esperada em questões dessa natureza. Agora, como meu último comentário,
Na União Europeia, nós recebemos muito bem desenvolvimentos deste tipo. O Brasil é um dos nossos principais parceiros. Político-economicamente, nós somos o segundo parceiro comercial do Brasil, o primeiro investidor estrangeiro no Brasil, mas também temos semelhanças culturais. Nós acreditamos que podemos desenvolver ainda mais a nossa cooperação nesta área, buscar convergências regulatórias, por exemplo, com a adoção da lei que está sendo agora considerada, e tudo isso pode facilitar o fluxo de dados, complementar os acordos de livre comércio que estamos agora discutindo com o Mercosul. Podemos, além disso, levar a uma maior convergência com esta lei, levando a decisões de adequação pela União Europeia, que permitiriam um fluxo livre de dados entre a União Europeia e o Brasil. A decisão de adequação, ela assimila um país externo, como o Brasil, como se fosse um país da União Europeia. E assim, os dados podem ser trocados com este país, exatamente como se dá a troca entre os vários países da União Europeia. É uma forma de liberar um potencial de fluxos de dados sem que haja outras salvaguardas ou outras complicações. Nós fechamos recentemente um acordo com o Japão, criando a maior área de fluxo de dados livres no mundo. Nós queremos explorar acordo semelhante com o Brasil. Podemos e devemos ser ambiciosos nesta área. Muitíssimo obrigada a todos por sua atenção. Bruno, obrigado pela generosidade dupla em dois aspectos. Primeiro, por manejar tão bem o tempo e nos dar aí, pelo que eu sei, são 20 minutos que a gente tem de tempo para diálogo da audiência com o Bruno. E segundo, por trazer uma síntese tão precisa e concisa da importância de uma lei geral de proteção dos dados pessoais. E acho que essa primeira fala ela é bastante importante para as discussões que a gente vai ter ao longo das próximas sessões de trabalho aqui. Antes de abrir para a audiência, vou fazer dois comentários muito rápidos. Um em relação à convergência normativa entre Brasil e países da União Europeia, que para a gente que trabalha com governança da internet é algo muito caro e remonta explicitamente ao contexto da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, quando o professor Stefano Rodotà puxou os brasileiros para um canto e começou a trabalhar em uma grande declaração de princípios e princípios fundamentais para a governança da internet no mundo, que acabou influenciando, no caso brasileiro, o decálogo de princípios do CGI e acabou, em última análise, direta ou indiretamente, influenciando o próprio arcabouço regulatório que a gente tem com o Marco Civil da Internet aqui no país. E depois disso, a gente passa pelo caso das revelações do Edward Snowden, que, de novo, aproximaram alguns países europeus e o Brasil a levar a questão da privacidade na era digital para a Organização das Nações Unidas e, logo depois, o Brasil ter sediado o Encontro Net Mundial, onde, de novo, o assunto da privacidade e da proteção de dados pessoais foi trazido para a mesa. Então, sublinhando isso, porque eu acho que desse aspecto de convergência e de harmonização, seja normativa, seja regulatória, eu gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de levantar algum questionamento, fazer algum comentário ou apontar alguma coisa para contar com a reação do Bruno. A gente tem microfones andando pela sala, se eu não estou enganado, e nós temos uma pessoa lá no fundo. Eu pediria a todos vocês que, se quiserem, falem seu nome e a instituição de onde vocês vêm ou o background de vocês, muito rápido para a gente dar contexto para o Bruno. Obrigado. Em português ou em inglês? Como que vai ser feita as perguntas? Pode ser em português. Bom dia, meu nome é Andréa Villemi, eu sou DPO, trabalho também na Europa. Eu gostaria de saber como que vai ficar a condição do Brasil em relação ao framework de transferência de dados, por favor. Vamos imediatamente para a pergunta que está no fundo da sala. Vamos fazer uma rodada de perguntas, Bruno, pode ser? Sure. Ok. Yeah.
Meu nome é Aristides, sou advogado do UOL. É na mesma linha da dúvida já levantada, se com a nova legislação o Brasil poderia se encaixar, como acho que na América do Sul só a Argentina atualmente se encaixa, se nós conseguiríamos seguir nessa mesma linha para transferência de dados com países da União Europeia. Temos mais alguma pergunta? Eu sou do United Health Group e tenho uma pergunta sobre o treinamento de equipes, porque eu acho que é um grande desafio também. O que nós estamos fazendo para estruturar um currículo para trazer profissionais que possam ajudar as empresas e o setor público para que possam atender à legislação? De 3 perguntas, pedindo para que o Bruno as enderece, a gente volta numa próxima rodada. Vou só traduzir rapidamente o que o nosso colega falou em inglês aqui. Ele perguntou a respeito da capacitação e do treinamento dos diversos atores, com a finalidade de assegurar aos atores brasileiros a compliance, né, a conformidade com as regras europeias. Como se pode fazer para atualizar currículos de instituições de ensino, coisas do gênero. E eu pediria para vocês, sempre que vocês fizerem uma pergunta diretamente em inglês, porque há pessoas que não necessariamente falam inglês na sala, peçam para que elas coloquem o fone de ouvido, ou então façam uma pergunta diretamente em português para a gente privilegiar o trabalho das tradutoras. Obrigado. Should I go? Yeah. So, by the way, Eu entendi bem as perguntas. Vamos lá. Com relação à transferência de dados, nós consideramos que a adoção desta legislação, mais uma vez, não sou eu, não é, que vou entrar no debate doméstico, não sou brasileira, ninguém é perfeito, não é? Mas, analisando isso da perspectiva externa, é uma legislação muito interessante, porque ela apresenta uma série de pontos, alguns já mencionados, pontos de convergência, que, na verdade, para nós, seriam a base para o trabalho de uma decisão de adequação. E, com isso, garantir um fluxo livre de dados entre os países europeus e o Brasil e os países europeus, como o acordo que acabamos de fechar com o Japão. É claro que a existência de uma agência, uma autoridade de proteção de dados independente é essencial para criar essa convergência. E eu estou dizendo isso hoje, mas é algo que já há 2 anos nós definimos como sendo a estratégia de fluxo de dados. Então, adotar essa estratégia GDPR e decidimos, então, focar mais na dimensão internacional. E o Brasil é um dos poucos países prioritários para nós. Nós queremos realmente focar no nosso trabalho com o Brasil, porque poderíamos ver que essa convergência já existia e também em função da importância da nossa relação econômica, cultural, política, comercial e também a negociação de um acordo de livre comércio e precisamos de dados para isso, não é? Então, estamos muito bem abertos para a adoção disso e eu já disse isso às autoridades brasileiras. Imediatamente, nós poderíamos começar a trabalhar com o Brasil para alcançar este objetivo. Alguém mencionou outros países da América Latina? Claro, isso também nos interessa. Há uma necessidade de convergência. É importante para a relação entre a União Europeia e a América Latina, mas, além disso, é algo que é necessário no nível regional também. E padrões importantes foram adotados no ano passado, os padrões ibero-americanos, por exemplo, mostrando que não é copiar um modelo ou outro, na verdade, é a necessidade doméstica, instrumentos de tradição jurídica. E, com isso, nós podemos desenvolver uma legislação moderna de proteção de dados. E a Argentina, por exemplo,
No Chile, igualmente, o Chile decidiu recentemente introduzir a proteção de dados como direito fundamental na Constituição, tem uma agência independente hoje e está considerando também a adoção de uma lei. Então, este é um exemplo entre vários outros. Então, sim, nós estamos ansiosos para trabalhar com o Brasil e ter essa área de fluxo livre de dados com o Brasil. A outra pergunta sobre o treinamento de brasileiros para que atendessem a esta legislação. Olha, eu acho que se nós temos uma outra boa notícia, né, com essa lei, seria o fato de que teríamos regras muito comuns e, portanto, atender à legislação brasileira, de certa forma, seria dizer que estamos usando os mesmos princípios, salvaguardas, que o GDPR tem, é bom para o desenvolvimento, porque é que as empresas querem programas de compliance que podem ser implementados em todas as diferentes jurisdições em que atuam. O que nós vimos com a adoção do GDPR, e o que nós podemos dizer depois de poucos meses de adoção, é que o nível de conhecimento, de conscientização, depende muito, né, nos diferentes modelos de negócio e setores industriais. Algumas empresas que têm uma atividade com base em dados, intensiva de dados, claro, antes de qualquer requisito jurídico, eles têm o problema de valor, de confiança, de confiabilidade, não é? Empresas menos expostas à intensidade dos dados, claro, precisam evoluir de certa forma, precisam aumentar a sua conscientização, essa cultura de privacidade dos dados, e esse é um outro papel que uma boa agência de proteção e privacidade de dados tem, que é disseminar esse tipo de cultura. As autoridades na Europa fizeram uma coisa muito simples, super útil, que é ter as linhas de denúncia para empresas e pequenas empresas e linhas de telefone à disposição para que as pessoas fizessem perguntas simples, fáceis, não é? Uma linha de telefone à disposição. Então, muito pode ser feito nesse sentido. Mas nós também percebemos que esses esforços de compliance na União Europeia, que ainda não estão terminados, é um processo em andamento ainda. Muitas empresas, então, têm que fazer, às vezes, o seu housekeeping, organizar as coisas internamente, fazer um mapeamento, que dados eu coleto, para quê, o que eu faço com isto, será que eu mando um e-mail a cada 6 meses para o cliente com novos produtos, eu compartilho com terceiros, enfim, tudo é possível, só tem que estar dentro de algumas salvaguardas. Então, é como uma verificação dos dados, sabe? Um check-up dos dados. E isso é uma coisa muito saudável a ser feita. Primeiro, uma boa prática de negócios, antes de ser exigido pela lei, porque muitas empresas descobriram que estavam coletando muitos dados desnecessários para os seus negócios. Então, estavam se expondo desnecessariamente, abrindo flancos para mais riscos. Então, eles percebiam que não estavam fazendo nada com aqueles dados, não exploravam os dados. E, como sabemos, este é um recurso importante, às vezes uma mina de ouro, né, sobre a qual podemos trabalhar. Não sei se respondi as perguntas, mas, enfim. Então, eu creio que a gente pode tomar mais 2 perguntas. Eu vejo 2 mãos levantadas, mas tem 4 pessoas. Se vocês forem muito rápidos, a gente pode tentar colher as 4 perguntas rapidinho e ver se a gente tem tempo. São 5 minutos. A primeira pessoa que levantou a mão é a última pessoa lá do fundo da sala, depois um senhor aqui no meio da sala e 2 pessoas aqui na frente. Eu sugiro que, se vocês puderem limitar o questionamento de vocês a 30 segundos, a gente consegue dar 3 minutos, se meus cálculos não estiverem errados, para o Bruno responder. Bom dia, eu sou a Daniela, do PEC Advogados. O Bruno mencionou a importância de se ter uma autoridade independente para que a Comissão Europeia, né, não é só a Lei de Proteção de Dados Nacional,
mas também autoridade independente para fiscalizar efetivamente e a gente conseguir uma decisão de adequação favorável ao Brasil. Eu gostaria de saber, eu até entendo que os países na União Europeia têm as suas autoridades locais e deve haver alguma diferença, algum regionalismo, enfim, há diferenças culturais também que influenciam em como fazer o enforcement, em como fazer a efetiva fiscalização. Eu gostaria de saber se existe, qual seria o nível, né, o que é que seria levado em conta pela Comissão Europeia na hora de analisar a autoridade independente do Brasil, para que a gente tivesse essa decisão favorável. Obrigada. Bom dia, meu nome é Paulo Purkt, sou advogado e especialista em direito digital. A minha questão é sobre, justamente como ele comentou, que no GDPR um tamanho não cabe em todos, ou seja, houve um processo de adaptação da GDPR aos vários países. Quais os principais pontos que ele entende que foram importantes durante esse processo de adaptação? Aqui na frente nós temos a Ana Mara e... Olá, bom dia, eu sou Ana Mara, do Ministério Público Federal. Minha pergunta é: o regulamento de proteção de dados da União Europeia, salvo engano, se aplica, de acordo com o seu próprio texto, a todos os residentes no território da União, ainda que o tratamento dos dados ocorra fora do território da União. E também permite a aplicação, inclusive, de acordo com o direito internacional de algum Estado-membro, dos Estados-membros, o que significa que poderia se aplicar para alguém nacional, né, europeu, que resida fora da União Europeia, de acordo com, então, com o direito internacional, salvo engano, é o que dispõe o artigo 3º do regulamento. Mas a minha pergunta é: como tem sido enfrentado a questão quando existe critérios de conexão conflituosos entre por exemplo, Estados Unidos, que aplicam outro tipo de aplicação da lei, de critério, por exemplo, de constituição da empresa? Obrigada. E a última pergunta. Olá, meu nome é Bruno também, eu sou da Teletime, jornalista. Eu só queria entender direito uma coisa. Se, no caso da lei brasileira, não ter uma autoridade, se isso impossibilitaria o fluxo de dados com a União Europeia. Perfeito. Vamos lá. Eu vou tentar responder todas em 1 minuto e 46 segundos. Há duas perguntas sobre a identidade europeia. Uma é sobre o escopo e a outra, vamos ver se eu entendi bem quais são os principais pontos do processo de adaptação. Então, quais são os pontos de acomodação necessários exatamente para cada um dos países? Vamos começar com o escopo. Eu vou esclarecer uma coisa aqui, porque a sua interpretação da regulamentação está parcialmente correta. O GDPR se aplica somente ao processamento de dados de indivíduos dentro da União Europeia, independente da sua cidadania. Quando volto para casa, na Europa, ou você, brasileiro, quando você é turista ou visita a Europa, por questões comerciais ou não. Quando você está na Europa e os seus dados são processados, você está sujeito ao GDPR. Pelo direito internacional, outras jurisdições. Quando eu estou no Brasil, por exemplo, se o hotel coleta os meus dados no check-in, quando eu vou assinar um formulário que permite que essa organização use a minha voz, a minha foto, e eu coloco as minhas informações, se sou casado, se eu não sou, enfim. Que é uma pergunta interessante para esse fim, eu fiquei curioso, mas, enfim, é claro que essa regra não se aplica a isso, não é? Independente de eu ser cidadão europeu ou não.
eu estaria sujeito às leis de proteção de dados brasileiras. O que mudou com esse artigo da regulação é que nós dizemos: você pode ter uma empresa não estabelecida na União Europeia, mas porque a sua atividade está diretamente voltada a indivíduos na Europa, oferecendo produtos e serviços. Então, por exemplo, um website no Brasil que permite que eu compre um serviço e que você entregue na Europa. Então, o objetivo são consumidores na Europa. Então, na economia digital, como sabemos, você pode ter um impacto sobre um outro mercado ou sobre uma outra população, ou a privacidade das pessoas, de forma remota. Então, qualquer que seja o seu critério físico, se você está estabelecido na União Europeia como empresa ou não, isso não é relevante se você tem como seu alvo o consumidor europeu. Mais uma vez, isso é, vamos dizer, o bom senso, ou até uma forma de trabalho igualitária para todos. Então, se você tem como alvo o mercado da União Europeia, você está sujeito a essas regras, estando ou não estabelecida como empresa na União Europeia. Então, é isso que o GDPR adicionou às regras de proteção em termos de escopo. E não há aplicação do GDPR a territórios ou a cidadãos europeus que estão em outros países. Depois foi feita uma pergunta sobre independência. O que é independência? Eu não sei quantos advogados estão na sala, mas se começarmos a falar de independência, sem dúvida, teríamos visões diferentes. E, na verdade, há diferentes formas de organizar essa chamada independência. Mas a independência diz respeito a 3 aspectos principais: organização estrutural, o aspecto funcional e a função, os poderes que essa autoridade tem. Do ponto de vista organizacional, na União Europeia temos diferentes modelos. Algumas autoridades que são indicadas pelo parlamento, pelo governo, uma combinação, algumas autoridades que têm a parte do governo e o acesso a informações públicas. Enfim, o que é importante é que os membros deste órgão de autoridade, independente de quem os indica, e há, em geral, uma combinação do parlamento, do governo, são pessoas, então, que passam a ter uma independência estrutural, ou seja, não podem ser tirados de seus cargos só porque não tomaram uma decisão que satisfaz o governo, o Congresso, enfim. Estão protegidos como se fossem membros do judiciário. A independência funcional é quando estão tomando a sua decisão, investigando casos, fiscalizando ou decidindo se houve uma violação ou uma sanção, ou quando estão emitindo suas diretrizes, há a independência funcional, ou seja, não estão sujeitos a instruções diretas ou indiretas dadas por ninguém. Claro, agem sob o controle do judiciário como qualquer outra agência, mas na sua atividade ela está livre de instruções e de orientações de qualquer outro órgão. E o que é bastante importante para ter, de fato, independência também é ter meios, não é? Ter recursos, ter o conhecimento, o poder, a autoridade que lhes garanta agir de forma efetiva. Gostaria de falar alguma coisa sobre sanções. Como isso foi? Bom, fez as notícias do jornal, né? GDPR quer dizer que eles vão multar quem viola a proteção de dados. Não, isso é uma simplificação, até a lenda urbana às vezes. O GDPR considera que a proteção dos dados, assim como qualquer outra área de direito, é algo sério, realmente.
E algumas violações são muito prejudiciais. Portanto, tem que haver sanções razoáveis, não é? E adequadas para isso. Isso também é bom para um negócio, porque se não há sanção alguma, o compliance não tem valor. É um sistema aberto, né, a interpretações. O que nós introduzimos em termos de sanções é uma caixa de ferramentas, por exemplo, em que nós temos sanções financeiras e 40% é o máximo, que é calculado com base em 11 diferentes elementos listados no GDPR, duração, gravidade ou a natureza da violação, mas há também medidas alternativas que podem ser assumidas. Por exemplo, se a violação é só de menor monta, não é? Por exemplo, há uma recomendação, uma advertência antes de uma sanção financeira. A pergunta, portanto, inclusive a pergunta feita pelo Bruno, o que estão buscando para fazer essa decisão de adequação? O que precisam ver? A adequação não tem a ver com identidade ou eu tentar encontrar fotocópias, né, cópias específicas do GDPR, mas deve haver realmente uma fiscalização efetiva, a sua aplicação efetiva e a autoridade independente que aplica multas de até 4, né, uma natureza até 4, ela precisa realmente ter a sua independência, precisa ser organizada, precisa ter uma constituição efetiva. Isso pode ser compreendido de formas diferentes em diferentes sistemas. Agora, o meu comentário final. Será que isso quer dizer que, se não houver uma decisão de adequação, não haverá fluxo livre de dados entre o Brasil e a Europa? Claro que não. Como eu tentei explicar, nós temos, assim como na legislação brasileira, vocês têm, diferentes ferramentas de transferência, contratos, consentimentos, ferramentas vinculantes. Agora, a vantagem principal de uma decisão de adequação é que, com ela, o Brasil é assimilado como um país membro da União Europeia. Não há necessidade de mostrar nenhuma outra salvaguarda, não há necessidade de ter nenhum outro requisito ou leis específicas ou cláusulas contratuais. É uma grande vantagem, principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, porque isso reduz os custos. E é um facilitador incrível para a mudança. Nós acreditamos, e repito, é uma escolha soberana que o Brasil vai fazer. Mas com base na legislação, como a vemos hoje, seria uma ótima base para construir um esquema de adequação para o Brasil. E eu não tenho tempo para a última pergunta, que foi quais são os principais pontos de acomodação, de adaptação no nosso processo. Eu já mencionei vários aqui, né? Ou seja, incluir ou não o setor público, e nós resolvemos adotar uma legislação mais ampla, abrangente, nesse caso, incluir os dois setores. Também, como garantir equilíbrio, tendo várias ferramentas para processamento. Quais seriam as condições e limitações para o exercício de alguns direitos específicos? Introduzimos uma série de outros certificados, ferramentas, etc. Enfim, prazo de certificação, enfim. Isso também mostra como uma autoridade pode interpretar as regras. Portabilidade, também uma grande discussão em torno de portabilidade. São 99 artigos, ou 99 discussões, melhor dizendo. E isso consumiu muito tempo, e é por isso que eu admiro muito o trabalho feito aqui no Congresso Brasileiro, que chegou a um resultado unânime, e há um texto final tão bom, tão coerente, em um espaço de tempo tão curto. A gente precisaria vir aqui da Europa para aprender um pouco com vocês. Muito obrigado.